Ao assumir como presidente do Conselho de Ministros do Império, Afonso Celso de Assis Figueiredo, o Visconde de Ouro Preto, em 7 de junho de 1889, percebeu quão difícil era a situação política e propôs à Câmara Geral um programa de governo com reformas profundas, incluindo maior autonomia administrativa para as províncias, liberdade de voto, liberdade de ensino, revogação das prerrogativas do Conselho de Estado e mandatos não vitalícios para o Conselho de Estado. As propostas visavam manter o regime monárquico, mas a maioria dos deputados, que era conservadora, não aprovou a proposta do Visconde. A insatisfação dos militares se iniciou logo após a Guerra do Paraguai, pois não tinham recebido do imperador o reconhecimento que esperavam, justamente quando o exército brasileiro se estabeleceu como uma instituição profissional, o que fez com que se organizassem e passassem a exigir um aumento salarial e melhoria no sistema de carreira. Eles também passaram a adotar o positivismo e a defender que a modernização do país fosse realizada com base em uma república ditatorial. No âmbito religioso, a coisa também não ia bem. A união entre império e igreja foi motivo de atrito entre Dom Pedro II e religiosos católicos, pois devido à submissão ao imperador, levava comandos conflitantes com as ordens vindas de Roma, que levou à questão religiosa, e o rompimento do imperador e o catolicismo, além de haver uma pressão para que o Brasil se tornasse um Estado laico. A briga entre conservadores e liberais nunca permitiu que a política do Segundo Reinado fosse algo tranquilo, e o fato de algumas províncias se sentirem subrepresentadas gerava uma turbulência a mais. O eixo econômico do país já havia mudado do Nordeste para o Sudeste, e São Paulo já se mostrava como o grande centro econômico e realmente possuía menos representação política do que Rio de Janeiro e Bahia. Isso levou à criação do Partido Republicano Paulista. A nova elite social também queria mais representação, uma vez que, devido à Lei Saraiva de 1881, apenas 1,5% da população brasileira tinha direito a voto. Com isso, essas novas elites passaram a participar da política manifestando suas opiniões através de jornais, associações e manifestações públicas, defendendo inclusive o Estado laico. E em 1870 foi lançado o Manifesto Republicano, que criticava a centralização do poder na monarquia e exigia um modelo federalista no Brasil, com mais autonomia para as províncias, e atribuía à monarquia a responsabilidade dos problemas do país, sendo a república a única solução. O manifesto se tornou um norteador do movimento republicano no final do Império. A abolição da escravatura em 13 de maio de 1888 levou os grandes proprietários de escravos se voltarem contra o imperador, uma vez que não foram indenizados pelo governo. O enfraquecimento de Dom Pedro II e o agravamento de seu estado de saúde trazia preocupação quanto à sucessão no trono, uma vez que a herdeira seria a princesa Isabel, e havia o receio que, de fato, o país fosse governado por seu marido, Gastão de Orleans, ou Conde d'Eu, que, além de ser tido como arrogante, a ideia de ter o país governado por um francês não era bem-vinda. Com todos esses fatores, os grupos defensores da República começaram a fazer ações nas ruas e as ideias republicanas passaram a ser propagadas pelos jornais da época. Quando em julho de 1889 essas manifestações foram proibidas, já era tarde, e conspirações contra a monarquia aconteciam em meios civis e militares. Nomes como Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Antônio da Silva Jardim e José do Patrocínio movimentavam-se pela implantação da República, e o exército cada vez mais se alinhava com a possibilidade de agir contra a monarquia. E no começo de novembro de 1889, boatos sobre um levante militar ganhava força no Rio de Janeiro. Com isso, faltava aos republicanos o apoio do comandante-geral do Exército, o Marechal Deodoro da Fonseca. Mas havia um problema. Como convencer um monarquista, amigo do imperador,
a dar um golpe que mudaria o regime e derrubaria o império. Simples, mentindo. Os republicanos disseram ao marechal que o golpe visava derrubar apenas o gabinete comandado pelo Visconde de Ouro Preto. E então, a 15 de novembro de 1889, o marechal cerca o quartel-general localizado no Campo de Santana e exige a renúncia tanto do Visconde de Ouro Preto quanto do ministro da Justiça, Cândido de Oliveira. O que de pronto eles atendem e logo são presos. Com isso, o marechal, que se encontrava muito doente, fez um elogio ao imperador e retornou para casa, achando que um novo gabinete seria instaurado. Mas não foi o que aconteceu, e em uma sessão da Câmara Municipal, José do Patrocínio leu a proclamação da República. Em casa, Deodoro foi convencido a assinar a proclamação, sob o argumento que Silveira Martins, um antigo desafeto, seria nomeado para o lugar do Visconde de Ouro Preto. Com isso, foi instalado um governo provisório, tendo o Marechal Deodoro da Fonseca como presidente, Quintino Bocaiúva na pasta de Relações Exteriores, Benjamin Constant na pasta da Guerra, Aristides Lobo na pasta do Interior e Rui Barbosa na pasta da Fazenda. No dia 16 de novembro, a família real recebeu a ordem de deixar o país em até 24 horas, e isso derruba a lenda de que o imperador foi expulso do país às pressas, na madrugada e de pijamas. Na verdade, havia pressa sim em exilar o imperador, pois apesar de a monarquia estar desgastada no país, inclusive em parte da população, a pessoa de Dom Pedro II era muito querida pelo povo, além, é claro, do apreço do Marechal Deodoro. Então, tratar com respeito era primordial para o sucesso do golpe. Com a partida da família imperial para o exílio, o golpe é concluído e o presidencialismo é instaurado no Brasil. E em 1891, o governo provisório é destituído com a realização de eleições indiretas, em que o Marechal Deodoro foi eleito presidente com 129 votos contra 97 de Prudente de Moraes. Uma curiosidade sobre a queda da monarquia é que no último baile dado pelo imperador na Ilha Fiscal, no dia 9 de novembro, isso mesmo, apenas uma semana antes do golpe, ao entrar no salão de bailes, o imperador tropeçou e caiu, e ao se levantar disse: "O monarca tropeçou, mas a monarquia não caiu." Uma premonição, né? E para que o canal não tropece e acabe caindo, precisamos que você se inscreva, curta o vídeo, comente e compartilhe o conteúdo com seus amigos caso tenha gostado. E se não gostou, compartilhe com os inimigos. Isso ajuda a gente. Um forte abraço e até o próximo vídeo.